Rolezinho. A novidade mobilizou os jovens, levou os shoppings a bater nas portas da justiça e, acima de tudo, gerou um intenso debate na sociedade. O que fazer quando centenas ou até milhares de jovens da periferia combinam nas redes sociais que vão dar um rolê num shopping? Na primeira vez que isso aconteceu, no shopping Metrô Itaquera, na zona leste da cidade, teve confusão, correria, denúncias de roubo. Não demorou muito para os rolezinhos ganharem novos adeptos. Nem para os shoppings conseguirem liminares na justiça para impedir a entrada dos chamados rolezeiros. Trata-se de uma medida discriminatória. Se fossem ricos, os jovens seriam barrados. Como ficam os direitos dos lojistas e dos consumidores? Com o debate fervendo, ficou ainda mais difícil entender essa nova forma de mobilização dos jovens. É rebeldia? Protesto social? Falta de espaço para lazer? Ou eles preferem mesmo os shoppings? Como lidar com isso? No centro do furacão, os dirigentes de shopping deveriam fazer uma reunião de emergência nesta quarta-feira. Sem saber direito como agir. Abre aspas. Isso nunca aconteceu. Ninguém tem uma fórmula mágica. Fecha aspas. E para falar do rolezinho e da controvérsia que esse fenômeno vem provocando, recebemos Silvia Borelli, antropóloga, coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC de São Paulo, e André Ramos Tavares, professor de Direito Constitucional da PUC, diretor da Escola de Direito da Universidade de Anhembi Morumbi. Sejam muito bem-vindos. A gente viu todo mundo ficar atônito com o fenômeno, os shoppings, a imprensa, a justiça, os advogados, e nas redes sociais um debate muito intenso. Mas eu pergunto, é um fenômeno novo mesmo? Acho que são fenômenos que se articulam como esse, que já vinham sendo gestados e que têm emergido. Eu acho que, se a gente pensa junho do ano passado para cá, a gente vê mesmo formas de mobilização diferenciadas, formas de mobilização que estão articulando cultura, consumo, lazer e práticas políticas, e novas formas de fazer política. Mas você acha que essa convocação e a massificação, digamos, do rolezinho, que devia ser feito antes em pequenos grupos, como os próprios jovens da periferia dizem que sempre fizeram, para essa mais massiva, é algo que acontece por causa da internet, por causa de um modo de operar que fica mais fácil? Não, acho até que a internet e essa convocação e essa coisa das redes sociais tem um papel extremamente significativo em tudo isso. Mas eu acho que a dimensão das ações políticas presenciais, eu acho que elas estão muito fortemente configuradas. Acho que a gente deveria pensar as redes sociais como meio, como uma mediação para a possibilidade da mobilização e da participação política. Muda um pouquinho, que era vem para a rua, vem para o shopping, né? Mas, de toda forma, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi recorrer à justiça, né? E conseguiram uma liminar os shoppings, porque com receio de afastar os seus clientes ou de não cumprir seus acordos com os lojistas, que são, afinal de contas, o primeiro cliente do shopping. A justiça fez bem em conceder uma liminar em relação aos rolezinhos? Essa é uma pergunta difícil. A gente acho que tem que primeiro repassar um pouco o que está em jogo, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do nosso direito positivo. Acho que aí eu tendo a concordar que isso já vem desde o ano passado, desde junho do ano passado, e acho que essas movimentações, essas ocorrências, elas talvez não possam ser consideradas como simples manifestações de reunião, de uma tentativa de encontro, não é? Eu acho que elas extrapolam, elas têm uma dimensão muito maior do que isso. As decisões da justiça são decisões que, no meu modo de ver, extrapolam em que sentido? Extrapolam porque elas têm uma conotação que eu considero que elas têm uma conotação mais democrática, mais política. Elas têm um apelo diferente do que uma mera reunião tradicional, como tradicionalmente é entendida pelo direito, pela Constituição, né? Vamos convocar uma reunião e vai ocorrer um agrupamento para tratar determinado assunto ou se manifestar sobre determinado tema, né? Nesse ponto é uma novidade, como foram novas também as manifestações inovadoras de junho de 2013 para o direito constitucional brasileiro, para a democracia brasileira. Então, isso é uma novidade.
Agora, o judiciário, de uma maneira geral, sempre vai tender a tratar do assunto de uma maneira mais tradicional, vai tentar enquadrar isso, né, em alguma lei, em algum dispositivo. Naquilo que já é conhecido. Né? E essas decisões, de alguma maneira, fizeram isso, porque a gente percebe ali que se fala de liberdade de expressão, liberdade de reunião, porém, questões relacionadas ao direito de propriedade, questões relacionadas à segurança daqueles que são os frequentadores mais assíduos ou o público-alvo dos shoppings, né? De uma maneira, eu diria o seguinte, a gente não pode esquecer que os shoppings, eles são uma entidade empresarial, né? São agentes econômicos, são lojistas, empresários, cujo objetivo, que é legítimo, né, é o lucro. Vender mercadoria. É a venda, é a transação. Aquele não é um local predisposto ao lazer para a sociedade. É claro que, vamos dizer assim, essa é a visão tradicional. Eu estou aqui colocando o que vai ser visto com a visão tradicional. Essa é a visão tradicional e a visão conservadora é a visão que o direito, né, vai apresentar nas suas abordagens até esse momento. Mas por isso que se a gente olhar a gente não pode olhar só como uma manifestação de um agrupamento que se reúne. Porque senão, talvez, as soluções sejam só as tradicionais. Né? Vale o direito de propriedade. Quer dizer, se o proprietário quer colocar uma catraca, ele vai colocar uma catraca. Ele não coloca porque isso não é de interesse para o comércio. Né? Então, porque na verdade esse é um espaço privado, um espaço empresarial, mas ao mesmo tempo a característica do shopping é ser essa mescla entre espaço público e espaço privado, espaço de circulação e espaço de lazer, porque a própria proposta do shopping, ela é uma proposta de lazer, proposta dos cinemas, dos jogos eletrônicos, do lugar. Então, é uma proposta também e é alguma coisa que vem com a modernidade. Essa mistura, por exemplo, das galerias clássicas do século XIX como espaços, ao mesmo tempo, públicos de circulação e, ao mesmo tempo, espaços privados de venda de mercadorias. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que tem sim e claramente constituído um conflito entre a dimensão do espaço público e do espaço privado. E mas tem claramente se deu a partir de um momento em que houve uma ocupação, digamos, maciça do rolezinho. Não, mas é diferente porque os próprios jovens da periferia dizem que sempre frequentaram os shoppings da periferia. Aqueles já é um espaço que eles gostam. Eles sabem perfeitamente bem que ali são as mercadorias que todos nós dizemos que são as boas mercadorias. Eles frequentam esse espaço. Mas, de repente, essa grande aglomeração para, como eles mesmos dizem, a zoação, a brincadeira, a paquera, o namoro, é que perturba aquele ambiente, não é isso? Então, mas eu acho que é assim, esse conflito, de certa forma, já estava caracterizado quando da ocupação insidiosa, por exemplo, de espaços públicos na cidade. Espaços não permitidos, espaços não abertos para. Então, as manifestações, por exemplo, não estou falando só de junho, mas dos falando skatistas em certas praças, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, a reforma agora da praça Roosevelt, em São Paulo, que no projeto original, inclusive, eu sei, tinha um espaço que não foi incorporado para os skatistas e eles se apropriam. Então, o conflito se dá com o Estado, naquilo que seria a perspectiva dos governos municipal, estadual, federal, dependendo. Então, a ocupação do espaço público e o conflito ali gerado já era uma característica. O que eu acho que é novo? Desloca e descentra daquilo que seria uma relação de ocupação pública, no sentido mais do Estado, para aquilo que seria a ocupação de um espaço empresarial e privado. Mas aí exatamente isso leva para nós uma questão importante e interessante, que é a questão dos espaços urbanos, né, das grandes capitais, especialmente São Paulo e outras, né, em que determinadas pessoas, determinada parte da população foi simplesmente empurrada para a periferia. Já nos grandes centros já não há grandes espaços de lazer públicos, estatais, no sentido de que a pessoa não precise, não tenha onerosidade, né? Porque no shopping é oneroso, né? Quer dizer, a pessoa quer ir ao cinema, claro, tem um espaço de lazer, né? Mas de alguma maneira ele é oneroso, e tem sim, claro, eu concordo, um conflito aí entre o lazer e o simples consumo. Mas
a gente vê que as cidades elas se projetaram, e isso acontece em grandes capitais no mundo, elas se projetaram expulsando, né, das partes mais ricas a população, deixando uma boa parte da população sem acesso, e sem acesso àqueles instrumentos públicos de lazer, né? E aí a gente começa, de alguma maneira, a perceber que essas manifestações, portanto, elas são, no fundo, demonstrações de uma reivindicação, né, legítima que vem se fazendo em torno dessa situação do espaço público, da democracia. Mas há uma legitimidade que está em debate também, porque você menciona o fato de que também a prefeitura ou o Estado, e não só aqui em São Paulo, em outras regiões, também não soube lidar. Não é? É uma relação de força e pressão constante em que alguma parte vai ter que ceder, e normalmente o poder público tem tentado permitir mais do que coibir, não é verdade? Então, agora há uma disputa pelo espaço privado do shopping. Então, eu estou pensando assim, nas condições de um Brasil que, sem dúvida, é diferente da gente pensar movimentos juvenis em países que estão em crise, como Espanha e etc., ou países que não vivem qualquer possibilidade de situação democrática. Então, a reivindicação tem que ser colocada, claro, nós temos um espaço democrático constituído, consolidado dentro da sociedade. O que eu acho que essas demandas todas são demandas por mais cidadania, demandas por mais espaços de participação e demandas acho que por um conjunto que teve, inclusive, no caso da juventude, uma ampliação significativa de políticas públicas voltadas para a juventude. Se a gente pega, por exemplo, o caso específico da Zona Leste, a Zona Leste e a Zona Sul, o Extremo Leste e o Extremo Sul, são muito cobertos por políticas públicas federais, municipais, com certeza, que vêm já de vários anos. Mas eu acho que uma demanda por ampliação de cidadania, por ampliação de espaço, por ampliação da visibilidade, da inclusão. Por ampliação da inclusão. Então, acho que a participação hoje não é uma participação localizada, quero democracia, mas como, por exemplo, ter mais participação política. Né? Eu acho que tem aí uma coisa que se coloca contra um sistema mas não é explícito, político. Né? Não tem explicitude nas convocações ou no seu discurso, mesmo nas entrevistas, não é? É como se estivesse isso por baixo, não é? Os jovens estão indo, eles sabem que estão sendo, que há boas razões para que eles tomem essas atitudes e hajam assim nesses espaços, buscam um reconhecimento, mas não parece que há esse discurso elaborado. Mas sabe por quê? Quando a gente, por exemplo, nas características mais da pesquisa antropológica, a gente inclui a narrativa dos jovens como elemento para pensar o problema. Na narrativa juvenil, por exemplo, dos Ocupa pelo mundo inteiro, né? Os movimentos Ocupa pelo mundo inteiro. Quando se faz e se incorpora aquilo que é a narrativa dos jovens sobre o que eles estão fazendo, nós podemos encontrar isso. Quer dizer, podemos encontrar mais densidade nessa qualificação de como, por exemplo, as ações culturais, uma reivindicação de cultura, uma reivindicação por mais participação no consumo, que eu acho que essa é uma questão forte nesse momento. Tudo bem, nós até podemos discutir o que significa reivindicar uma maior inclusão, tendo como caracterização a marca das grandes grifes, como é uma caracterização desses movimentos agora. Mas, de qualquer maneira, a inclusão está por aquilo que seria a perspectiva de uma denominada classe C, dos batalhadores, etc., que, de certa maneira, estão dizendo: nós conseguimos um patamar, queremos mais. Queremos mais cidadania, mais participação política e mais possibilidade de ocupar os espaços privados e empresariais para o consumo. E aí que espaço que tem? Quer dizer, justamente o direito, a justiça, as leis, a regra, o Estado, em forma de Estado de Direito, né? Como é que ele pode responder? Bom, e nesse ponto, o que acontece é, claro, nós não temos uma regra específica direta para esse assunto, até porque é uma questão nova
como foi colocado aqui inicialmente. Mas nós temos, temos que entender quais são os valores jurídicos que estão envolvidos, e vários deles foram trazidos à tona pelos diversos interessados, ou pelos diversos participantes dessas ocorrências, né? E aí a gente começa a perceber, não é? A gente tem a questão, como a gente viu, direito de propriedade, né, que é invocado, a questão da segurança, que é muito cara ao direito. São visões aqui que a gente ainda incorpora na nossa Constituição, inclusive, né, que são muito tradicionais, de um Estado liberal, não é? Patrimonialista. Então a gente vai encontrar do outro lado, como a magistratura colocou, o judiciário, liberdade de manifestação, liberdade de reunião, liberdade de expressão. Mas será que é? Porque eu tendo a concordar mais que isso seria uma liberdade, uma forma de não pura e simplesmente de reunião tradicional, como está na Constituição. Porque a liberdade de reunião da Constituição é aquela que se manifestou nas ruas. Estou agora falando do ponto de vista constitucional. Não é? Não a que se manifesta dentro de um estabelecimento privado. Aliás, nem dentro de um estabelecimento público pode ocorrer liberdade de manifestação pela Constituição. Então, aquela que a Constituição trata é aquela que acontece nas ruas, nas praças públicas, nas vias públicas. Não é? O que a gente está assistindo, no meu modo de ver, é muito mais uma forma uma modalidade de relacionamento social, de uma emergência social, cultural, mas na prática, do que uma mera liberdade de reunião. Sim, mas na prática o que a liminar fez, digamos, foi também escancarar uma outra situação desconfortável para a sociedade brasileira, e que isso foi um dos grandes motivos de discussão, é que há discriminação, há racismo, quer dizer, usou-se termos como o apartheid, não é? Nós vemos, na verdade, um apartheid. Enquanto as pessoas sabem o seu lugar, não há problema. Mas quando se rompem os limites, fica claro que não. Não, como é que você está ultrapassando? É para tudo isso mesmo? Eu acho que tem claramente configurado uma questão de classe social, de ser ou não ser um jovem da periferia. E a gente percebeu muito claramente na análise dos movimentos do ano passado, de 2013, que, por exemplo, a repressão é muito mais violenta quando as manifestações ocorriam nas periferias. A gente acompanhou as manifestações. E aconteceu isso agora também no shopping Itaquera. A mesma coisa. Agora a mesma coisa. Quer dizer, então, não quero discutir do ponto de vista jurídico, não tem nenhuma competência, mas fico pensando assim, são várias perguntas, inclusive, que têm sido feitas. O dia de hoje foi lotado de perguntas em vários jornais e tudo isso, de como se vai precisar quem pode ou quem não pode entrar. É pelo estilo? Qual é o critério? É o estilo? E quem vai dizer? É um segurança privado? É um segurança privado? É um oficial de justiça? É um policial militar na porta do shopping? Mas nisso não é uma novidade. discriminação. Isso não é novidade. Isso acontece e a jurisprudência ela tem várias decisões sobre isso, porque ela tem acontecido muito ao longo da nossa história em boates, em clubes, quando a pessoa de alguma maneira ela é impedida, barrada de entrar, de ingressar no estabelecimento, ainda que ela queira pagar e possa pagar ou tenha condições. Mas porque alguém na portaria quer dizer, claramente a discriminação está posta, né? Então, e aceita, e nunca foi grandemente contestada, né? Então, mas isso, na realidade, em geral, é algum tipo de discriminação. Claro, é interessante, a gente encontra algumas decisões, elas são sempre decisões muito complexas, mas, por exemplo, se o estabelecimento diz que naquela noite só pode entrar se for de esporte fino, né, aí se admite que se barre a pessoa que não esteja trajando a roupa adequada, mas desde que isso tenha sido previamente, é uma regra conhecida, né? Isso foi colocado. Não é um ato discricionário de quem está na porta de entrada, né, e olha e vê e faz uma discriminação para ver quem quer entrar ou quem não quer entrar. Mas então, André, qual seria o critério? Qual seria o critério? Eu estou dizendo que não pode haver, qual seria o critério? Não há um critério. Para dizer pode ou não pode entrar no shopping. O que eu estou dizendo é que nessas circunstâncias há discriminação. Existe a discriminação, que é, pelo direito considerado, e pela própria Constituição, considerado um crime inafiançável no Brasil.
A discriminação. Né? A discriminação. Isso começa na Constituição, depois vai para as leis penais, enfim, tem uma série de consequências. Agora, afinal de contas, como é que vocês acham que esse fenômeno vai se desenvolver ao longo do curto prazo aqui? Em junho, a gente viu, por causa do preço de ônibus, a gente teve grandes manifestações. Aqui, aparentemente, há um debate entre esquerda e direita, cada um dando significado para o fenômeno, mas o que os meninos querem mesmo é ir para os shoppings e fazer a zoação. E há um recuo até. Eles marcaram vários outros rolezinhos, mas na hora H voltaram para trás e tal, um pouco de receio, foram reprimidos pela polícia. Como é que que palpite, que lição a gente vai ter desse fenômeno? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rolezinhos. O que será que vai acontecer com essa festa? Ela vai se transformar numa grande brincadeira de molecada, de jovens contestadores, rebeldes, desafiadores, que sempre aprontaram, digamos assim, nos seus, nessa faixa de idade. Isso pode ser um rastilho para novos posicionamentos, para outros conflitos mais graves ainda na sociedade, na medida em que, novamente, a polícia agiu mal, novamente ela pode ser rastilho de novos protestos. Com que ideia vocês trabalham de futuro próximo em relação ao fenômeno? Olha, acho que do ponto de vista jurídico, se nós não conseguirmos entender o significado maior que está por trás dessas situações, dessas ocorrências, se a gente não conseguir perceber que há uma outra discussão, que não é só aquela tradicional, certamente as decisões da justiça vão privilegiar direito de propriedade, vão privilegiar a proposta dos grupos empresários, vai haver uma posição, acredito eu, como essas que vêm ocorrendo mais conservadoras do ponto de vista jurídico. Porque elas também têm a legitimidade, elas também são legítimas perante a Constituição. O problema é que nós precisamos entender o fenômeno como um todo, para poder, pelo menos, partir para uma discussão maior sobre isso. É uma oportunidade que a gente tem de discutir um pouco mais a situação que a gente está vivendo em grandes capitais em relação às relações sociais que se estabelecem. Claro que, do ponto de vista do direito atual, apesar de não haver uma regra expressa, a gente sempre vai encontrar princípios, normas gerais que vão ser utilizadas para dar solução, até eventualmente o Código de Defesa do Consumidor. Os princípios são mais a favor da não discriminação na porta de um shopping. No caso do Código de Defesa do Consumidor, especialmente. Quer dizer, ali, mesmo que não sejam pessoas que vão consumir, elas são consideradas potenciais consumidores. Claro. Não é o consumidor concreto, mas é o consumidor em geral, como figura hipotética. E aí ele é protegido. Quer dizer, nenhum estabelecimento pode discriminar uma pessoa que queira ingressar, ou que queira comprar um produto, ou que queira adquirir um serviço. Isso é proibido no Brasil, isso é discriminação. Então, há soluções, é claro que elas não foram pensadas para essa situação, acho que é o momento de a gente aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo e sobre as soluções que a gente pode rever aqui no direito. Você está monitorando, está com o termômetro espetado no fenômeno, nas redes sociais, acompanhando o intenso debate, quem provoca quem, qual é a disposição desses jovens daqui para frente, o que você acha? Olha, eu acho que é difícil, mas pensar em qual seria a disposição dos jovens. O que eu acho que está na hora da gente tentar compreender que novas práticas políticas juvenis são essas e que estão tomando conta das grandes metrópoles no mundo inteiro, óbvio, com ressalva para aquilo que seriam as particularidades de cada condição do país, Eu acho que no caso do Brasil, e a gente está vendo claramente essa coisa da prática política sendo efetivada às margens das institucionalidades mais rígidas ou mais estabelecidas. Então, acho que a gente está precisando repensar o sentido do político e da participação política juvenil. E pensar que isso não significa que estes jovens estejam negando ou à margem das instituições, mas eles estão promovendo ações e querendo participação
que não obrigatoriamente esteja uma participação que esteja configurada, conformada no partido, na eleição, no partido, na institucionalidade, nas normas, nas regras, nas leis. Então, acho que essa característica de transgressão juvenil, que é histórica, também precisa ser pensada. E pensar que transgressão e demanda de jovem da periferia é diferente de demanda de outros jovens. Cada um com o seu jeito de exprimir dentro da liberdade. As suas condições, com as suas condições Silvia, de exclusão. Muito obrigada, André, você também pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta quinta-feira. Até lá.